dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa formação aqui do Inova Educação, que tratará sobre um tema importante, né? Que é o protagonismo juvenil, né? Então, nós temos aí a mudança, né, na forma de apresentar. Semana passada eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso, que na verdade foi uma opção, já que a maioria das dúvidas sobre os componentes, as dúvidas imediatas, a gente já havia esclarecido nas ATPCs anteriores, e nós consideramos pertinente o estudo daquilo que embasa o programa do Inova Educação, né? Nós sabemos que alguns professores questionaram, queriam mais atividades práticas para utilizar dentro de sala de aula. Porém, eu considero essencial para estudo e capacitação de todos vocês a gente entender um pouco melhor quais são, né, os pilares do programa Inova Educação. Então, semana passada, para quem não assistiu, nós trabalhamos sobre os 4 pilares da educação, então o texto do Jacques Delors, ok? Hoje nós estaremos falando sobre protagonismo juvenil. Na próxima TPC, se tudo der certo, nós estaremos falando sobre competências socioemocionais e, por último, pedagogia da presença, ok? Então, nós estaremos trabalhando os 4 temas que embasam o Inova Educação, para que depois, sim, nós abriremos aí para atividades práticas, para atividades nesse período à distância, ok? Sejam todos muito bem-vindos, nós estaremos iniciando aqui a nossa apresentação, tá certo? Sobre os 4 pilares, ou sobre pedagogia, sobre projeto de protagonismo juvenil, ok? A pessoa tá com muita coisa na cabeça e fica falando coisa esquisita, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui para vocês é sobre o curta de animação, tá? Do PIP, não sei se vocês já viram, acredito que esse PIP aí, como sensibilização, ele se encaixa muito bem, já que ele é uma história que se enquadra com projeto de vida, tá certo? Vou colocar aqui o videozinho para vocês assistirem. E aí, pessoal, o que acharam do videozinho? Podem abrir os microfones aí e falar. Muito fofo, parabéns. Adoro esse tipo de animação. Diz mais que 1000 palavras. Muito bom. Mais alguém? Bom, pessoal, eu trouxe esse vídeo, né, esse PIP, né, ele fala exatamente sobre o sonho, né, e sobre a busca de um sonho. Ele é um vídeo feito em homenagem aos veteranos de guerra, né, que perderam a sua visão, né, então, ao longo dos conflitos armados aí que acabam perdendo por causa de explosões e tudo mais. E aí ele faz uma homenagem ao cão-guia, né, que é uma função para as pessoas com deficiência que é essencial para essa locomoção, né, essa ação, né, no meio da sociedade. E aí a gente traz algumas lições importantes desse vídeo, né, 4 minutinhos, bem simples, mas que ele muitas vezes pode se sentir menor, se sentir menosprezado pelos outros, né, vocês observam que ele é menor que os outros cachorros, né, e muitas vezes ele se sente incapaz de realizar determinadas ações. E aí ele começa a realmente acreditar que é possível, que ele pode fazer aquilo sozinho, né? E aí ele começa aí a determinar e a buscar a realização do sonho do grande herói dele. Não foi fácil, né? Ele teve que se adaptar às situações, às necessidades. Vocês veem ali na escolinha, né? Nas carteiras que ele está, ele coloca uns livrinhos para ele ficar maior, para ele poder dar aí, né, pedir a palavra à professora, né, que seria mais ou menos essa lógica. Durante o exame ele acaba errando tudo, ele acaba perdendo todo o nervosismo ali dele, atrapalha ele durante a concretização ali do seu título, mas ele não, por ele ser pequeno, ele consegue salvar uma cega que estava no meio de um canteiro de obras, né? E ele sendo pequenininho, ele consegue passar pela grade do canil aí.
e consegue sim cumprir, né, a missão de um cão-guia, né, e livrar ela de um acidente mais grave, enquanto todos os outros, por serem maiores, não conseguiram essa facilidade, essa façanha. Por que eu trouxe o PIP, né? Porque ele fala exatamente sobre essa busca do sonho, né? E principalmente sobre um negócio chamado engajamento social, em que o PIP nada mais é do que uma vida, né? Um sonho que pretende ajudar outras pessoas, que ele busca ajudar essas pessoas que têm as suas limitações, uma limitação física, e que ele busca aí encontrar essas pessoas e auxiliar elas. Bom, e aí a gente vai para o nosso tema aqui da nossa discussão. Qual que é o nosso objetivo hoje? É a gente falar sobre protagonismo juvenil, né? Então, a gente parar para pensar um pouquinho sobre protagonismo. Me preocupa muito a fala, né? O senso comum do protagonismo. E por que eu falo isso, né? Porque às vezes a gente estuda, a gente já viu um texto sobre protagonismo, a gente já estudou sobre isso, mas isso acabou caindo no esquecimento, e aí a gente tem algumas dificuldades de definição desse protagonismo, e por isso que eu acho essencial a gente retomar esses conceitos para que nós possamos realmente apresentar algo de qualidade aos nossos alunos e enquanto rede, tá? Depois nós temos 3 textos, tá bom? Eu vou tentar trabalhar eles de forma bem leve com vocês, mais uma conversa sobre eles. 2 textos, eu tirei alguns fragmentos, como eu fiz na semana passada, tá bom? Então, Adolescente como Protagonista e Educação e Protagonismo Juvenil, do Fábio Barbosa e do Antônio Carlos Gomes da Costa, eu vou fazer esse jogo rápido, tá? De apresentar para vocês alguns trechos desse texto. E para entender, para ouvir e entender os adolescentes, aí sim a gente vai fazer como a gente fez semana passada. Semana passada eu recebi muitos elogios de trazer um texto na íntegra do Antônio Carlos Gomes da Costa, pela facilidade, né, de ouvir e dele entender a realidade nossa enquanto professores, né? Ele não é um pedagogo que fala sobre algo irreal, mas ele fala o chão, né? Aquilo que tem acontecido, quais são as nossas principais angústias e problemas em relação a professores, tá certo? Depois nós temos refletir sobre a função da escola no despertar do aluno e o seu protagonismo, e aí a gente tem a atividade sendo pensada em relação a isso. E por último, nós vamos falar sobre algumas funções muito básicas, tá, pessoal? Sobre Microsoft Teams. Eu sei que vocês têm muitos tutoriais, tá, disponíveis na internet. O próprio PCNP de Tecnologia já fez 2 tutoriais muito explicativos, com calma. Eu vou apresentar para vocês o que está acontecendo no Microsoft Teams e qual é o movimento da Microsoft para ajudar os professores da rede estadual. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer uma videochamada, agendar essa videochamada pelo Microsoft Teams, para vocês conseguirem aí uma maior interação com os alunos. Às vezes você quer dar uma aula ao vivo, e aí você pode chamar pelo Microsoft Teams, ok? Então, como agendar uma reunião. Então, hoje eu vou fazer um passo a passo com vocês sobre como agendar uma reunião, que é uma das principais funções do Teams, mas não só essa. Então, como hoje a gente tem 3 ATPCs, eu vou falar isso de forma bem calma aí para vocês irem fazendo passo a passo esse desenvolvimento do Teams. Bom, quais são os textos então? Então, a gente utiliza as diretrizes curriculares do projeto de vida, tá? Porque ele vem com um eixo norteador, aquilo que faz com que o Inova se concretize, né? Que são aqueles 4 conceitos, né, principais que eu apresentei para vocês, que é os 4 pilares da educação: protagonismo juvenil, educação socioemocional e pedagogia da presença, tá certo? Então, ele apresenta esses eixos norteadores do programa Inova Educação. Depois nós vamos trabalhar o adolescente como protagonista, um texto do Antônio Carlos Gomes da Costa, educação e protagonismo juvenil, do Fábio Barbosa Ribas Júnior, e o professor como educador, do Antônio Carlos Gomes da Costa, ok? Bom, pessoal, para a gente começar, então, para eu ver qual é o grau de domínio de vocês sobre esse termo, protagonismo juvenil, eu gostaria que vocês abrissem aí, se vocês quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, e me definissem
o que é protagonismo juvenil, e eu vou anotar aqui as respostas de vocês. Vamos lá, vocês podem ir abrindo aí os microfones e eu vou estar anotando aqui o que é o protagonismo juvenil para vocês. Quando o garoto tem mais consciência, né, e passa a tomar a rédea da tua vida, né, não vai com a manada, não vai com os outros e pensa por si mesmo, né, e corre atrás dos seus desejos. Eu em aula coloco muito isso, o seu personagem principal da sua vida. Você pode ter os coadjuvantes importantes, mas você é quem toma a rédea disso daí. Mesmo enquanto menor de idade, você vai seguindo e correndo atrás dos seus sonhos por si mesmo. Certo. Cassinha, você queria falar? Cássio, seu microfone está desligado. Não? Tá escutando agora? Agora foi. Beleza. Então, o protagonismo vem do grego. Esse significa o que inicia, aquele que toma a iniciativa, né? Ser protagonista é tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa em vista de uma solução, buscando sempre a solução, não enxergando o problema, enxergando a solução do problema e buscando tomar iniciativa para resolver aquilo. Seja um problema, seja alguma situação pessoal, seja coletiva. E juvenil é porque é do jovem, né? O jovem tomando iniciativa. Ele pode ser tomando as rédeas da própria vida ou fazendo algo em prol da comunidade. Não em prol de si mesmo, em prol da comunidade, às vezes também. Mas, Newton, você queria falar? Eu penso que é aquele que tem capacidade, né, de fazer escolhas, sempre escolhas éticas também, porque nunca é escolhas do eu, é escolhas comprometidas com os outros, né? Então aí é necessário um repertório cultural, um repertório de conhecimentos, para que essas escolhas não sejam egocêntricas, e ele tem autonomia de realizar, né? Então seria escolhas, na verdade, escolhas, autonomia, com propósitos bem definidos, né? Ok. Elizabeth, você queria falar? Quando ele tem autonomia para escolher, para resolver seus problemas. O que mais, pessoal? Alguém mais quer falar? Não? Não? Todo mundo quietinho? Acha que tá boa essa definição? Então, ó, o que vocês me trouxeram, tá? Que o protagonismo juvenil é uma consciência, né? É no sentido do adolescente, né? Que desperta a sua consciência, que pensa por si mesmo, que atende os seus desejos, sonhos e vontade. Então, ele é o autor da sua própria vida. Ele vem da origem do grego, Cássio destaca aí que ele vem da origem do grego, que é aquele que toma iniciativa, buscando a solução, deixando para trás o problema ou situação pessoal e coletiva. É um jovem, né, que tem essa iniciativa, e aí o juvenil vem a ideia de jovem que toma iniciativa em prol de si mesmo, da comunidade. Os professores também destacam que é necessário um repertório cultural, tendo iniciativa de realizar, exercendo sua autonomia. E quando o jovem tem autonomia, né, ele consegue aí resolver os seus problemas para a tomada de decisão, né? Então, o protagonismo, ele está aí muito próximo, né, de uma ação. Ele não é somente uma concepção, mas ele é uma ação do jovem enquanto aquele que vai tomar uma atitude frente a alguma situação aí adversa, ok? Bom, pensando nisso, então, vamos lá, então, ver alguns trechos do que o Antônio Carlos Gomes da Costa apresenta como um adolescente enquanto protagonista.
Primeiramente, pessoal, na semana passada eu dei uma informação equivocada para vocês sobre o Antônio Carlos Gomes da Costa, então eu tô aqui para me retratar, tá? Falei para vocês que ele trabalhava muito no Nordeste, ele não é nordestino, tá? Muito pelo contrário, ele é mineiro, né? Trabalhou muito na época aí de concepção, ficou à frente da Fundação FEBEM, né? Enquanto diretor durante 7 anos da FEBEM. Ele é um dos principais redatores do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Faleceu em 2011, né, vítima de uma queda na sua casa. Mas ele teve assim ações muito exemplares enquanto profissional da educação, tá? Ele é um dos principais defensores do direito da criança e do adolescente, por isso redator do ECA. Mas ele fez parte da Unesco, ele fez parte da ONU, foi consultor aí de várias empresas que tinham por objetivo retratar esse adolescente enquanto uma pessoa atuante nesse século XXI, tá bom? Aqui eu trouxe até algumas coisas, né, que ele foi oficial de projetos do Fundo das Nações Unidas da Infância, ele foi consultor da Organização Nacional do Trabalho e da Unesco, foi membro do Comitê Internacional dos Direitos da Criança e da Organização das Nações Unidas e colaborador na criação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o currículo dele, assim, é gigante e eu gosto muito dele, né? Apesar dele ser um dos pais dessa questão do protagonismo da criança, né? Enquanto atuante da sua função, né? Criança e adolescente. Gosto muito porque a linguagem dele, apesar desse currículo, né, que é invejável, né, ele traz uma linguagem muito próxima da nossa realidade e dos desafios e dificuldades, agonias enquanto professores, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos pensar então na etimologia do protagonismo, e o Cassinho aí foi no gol, né, ele bateu certinho. Então, da onde vem a mensagem, né, da palavra protagonista, né? Ele vem realmente de uma origem grega, né? Então, a gente tem a origem da palavra protagonista, né? Então, proto, né? Ela vem da ação de o primeiro ou o principal, ele é o primeiro ali, ou aquele que se destaca no meio de alguém, ok? E agon, né, ou agonistes, né, é lutador ou luta, né? Então ele é o principal ator ou lutador de determinado duelo ali, né? Então o protagonista lá na cultura grega, ele vinha dessa ideia das lutas, né? Então a gente lembra aí dos gregos em relação às Olimpíadas e tudo mais. Então o protagonista eram aqueles lutadores principais, eram aqueles que exerciam, né, a sua função principal em determinado evento, tanto de luta quanto nas peças teatrais, né? Então ele vem dessa origem da pessoa que está ao centro, da pessoa que faz com que todas as outras ações estejam voltadas a ela, né? Quando a gente assiste uma novela ou uma série, né, de cinema, a gente tem ainda essa ideia muito forte do protagonismo. E quando a gente vai assistir algum filme, algum enredo, a gente observa que aquele protagonista, ele pode nem ser o melhor ator, né? A gente tem muito isso, principalmente nas novelas aí brasileiras, né? Que geralmente o coadjuvante se destaca mais do que o protagonista, né? Mas o protagonista é aquele a qual todo o enredo está ligado. Quer dizer, se você tira aquele protagonista, a história fica sem sentido. Às vezes até aquele ator secundário se destaca, né? Coadjuvante que a gente chama, né? Mas ele se destaca, mas ele não tem todo o cenário, todo o enredo ligado na figura dele. Então o protagonismo vem disso. Ele é atuante, ele é o principal, e tudo aquilo está em volta dele, né, como atuação. Então, toda a história, né, a história da vida dele está envolvida naquele grupo de pessoas. Por isso que ele precisa ser protagonista, ele precisa ser o principal, né? E aí vem a definição aí dos professores quando fala que ele é o principal agente de transformação da sua vida, né? O Antônio Carlos Gomes da Costa, ele vai apresentar essa definição, né, de separação grega, e ele define que o protagonista quer dizer, então, lutador principal, personagem principal, ator principal. Uma ação é dita protagônica
quando na sua execução, o educando é o ator principal no processo do seu desenvolvimento. E aí vem bem dentro daquilo que vocês falaram, né, sobre ele estar ao centro, ele ser o centro de todas as ações, ok? Bom, o adolescente protagonista, ele vai, por meio desse tipo de ação protagônica, o adolescente adquire e amplia seu repertório interativo, aumentando assim sua capacidade de interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto escolar e sociocomunitário. O centro da proposta é que, através da participação ativa, construtiva e solidária, o adolescente possa envolver-se na solução de problemas reais da comunidade, na sociedade e na comunidade, na escola, na comunidade e na sociedade. Então, pessoal, uma das coisas importantes aí sobre o protagonista é que, como vocês já me definiram, é a ideia de ação. Então, o adolescente, ele está agindo, né, tanto na escola como na comunidade e sociedade. Ele não é mais um ser passivo, né, em que ele observa tudo e ele não toma nenhuma atitude. Não, ele precisa ser despertado a sua atuação, para que ele consiga se envolver cada vez mais com, como vocês declararam aí no início, como o agente transformador da sua própria vida. E aí a gente nunca pode esquecer que escola, comunidade e sociedade é aí o eixo, né, ou aonde a sua escola está inserida, tá? Um dos caminhos para que isso ocorra, então, esse adolescente, enquanto protagonista, que possa exercer o seu protagonismo, é mudar a nossa maneira de entender os adolescentes e de agir em relação a eles, né? A gente tem ainda muita resistência, né, em deixarmos, e eu falo isso enquanto professora, né, apesar de estar hoje na diretoria de ensino, a gente ainda quer ter muito controle, né, eu ainda dirijo grupos de adolescentes em minha comunidade e tudo mais, e a gente quer ter muito controle, né, então, nós temos dificuldade, né, nós vimos na semana passada que muitas vezes a gente, como um pai, né, ou como uma mãe, a gente quer tomar as atitudes em nome do bem deles, né? Então, quantos e quantos pais e mães aqui já não tomaram uma atitude falando, mas é para o seu bem, você não pode fazer isso, ou você vai fazer isso, você vai quebrar a cara, né? Então, a gente, com medo daquele aluno sofrer, né? Ou com medo daquele filho sofrer, daquela criança sofrer, a gente fala, não. Ah, então o aluno pode fazer o que quiser? Não, a gente vai ver no texto do Antônio Carlos Gomes da Costa que também não é isso. Mas é eu agir, deixar ele pensar e refletir, né, sobre as suas ações. Para isso, temos que começar mudando a maneira de vê-los. O adolescente deve começar a ser visto como solução e não como problema. Então, quando a gente pensa, né, em vários problemas que hoje nós temos na escola, quantos de vocês encararam como solução o adolescente e não como problema? No interior dessa concepção, o educando emerge como fonte de iniciativa, na medida em que é dele que parte a ação. Então, ele toma a iniciativa, não é nós que tomamos a iniciativa. De liberdade, uma vez que a raiz das suas ações está a uma decisão consciente, e de compromisso, manifestam na sua disposição em responder por seus atos. E aí a gente precisa dar espaço e voz para ouvir, né, quais seriam as possíveis soluções desses adolescentes. Quer ver um probleminha bem básico aí, que muitos de vocês têm me perguntado, como se eu fosse uma fada madrinha e com uma varinha mágica ir lá e tocar na mente dos alunos, é a questão do engajamento. Se eu tenho uma solução, eu não tenho. E aí eu me pergunto, quantos de vocês já conversaram com os alunos em relação a engajamento? Quais são as soluções deles para o engajamento? E aí eu vi uma escola em que abriu lives mesmo, de conversa com os meninos, e que eles começaram a aumentar o engajamento desses alunos por causa de live, porque eles gostam disso, né? Às vezes nós temos resistência, eu, por exemplo, demorei muito para começar a fazer essa interação ao vivo com vocês. E os alunos gostaram e estão aumentando o engajamento e participação nessas lives. Porque os alunos daquela comunidade escolar
disseram que isso ajudaria eles a pensar nesse engajamento. Então, Érica, vai funcionar para todas as escolas? É a fórmula mágica? Lógico que não, né? Cada realidade tem o seu contexto. Então, eu não posso impor aqui para vocês que todo mundo faça live que isso vai ser a solução do problema. Não, foi uma solução para aquela escola específica e eles começaram a aumentar o engajamento dos seus alunos. Tá 100%? Não, não está, gente. Mas eles estão tentando buscar caminhos através das propostas dos próprios alunos, ok? Um adolescente protagonista. Educar para a participação é criar espaço para que o educando possa empreender ele próprio a construção de seu ser. E outra coisa aí que eu gostei de ressaltar aqui, né, quando eu vi e estudando os textos, eu comecei a destacar que é a ideia de empreendedorismo, né? Nós temos muita dificuldade de pensar em empreender, né? E aqui mais para frente, o texto do Fábio Barbosa, ele vai falar bastante sobre isso, sobre esse empreendimento. Num grupo que eu faço parte aí de eletivas, né, eu estou aí vendo que os professores têm muita dificuldade de criar ações, né, de empreendedorismo para os alunos, né, porque muitas vezes a gente associa empreendimento com a criação de um produto ou com a criação de uma loja, com uma pessoa que vai se lançar ao mercado de trabalho. E a gente vai ver no texto do Fábio que isso não necessariamente, tá? Aqui, mais uma vez, as práticas e vivências são o melhor caminho, já que a docência dificilmente dará conta das múltiplas dimensões envolvidas no ato de participar. Na vivência dessa pedagogia, o educador já não pode limitar-se à docência. Mais do que ministrar aulas, ele deve atuar como líder, organizador, animador, facilitador, criador e co-criador de acontecimentos por meio dos quais o educando possa desenvolver uma ação protagônica. Ah, Érica, isso é simples de fazer. Será que é simples? Tenho consciência de que vocês devem estar tudo balançando a cabecinha aqui, que está muito difícil, e que é realmente difícil a gente mudar a nossa forma como a gente encara os nossos alunos e a forma como nós atuamos enquanto professores. Não é fácil, pessoal. Não é fácil se reinventar. Não está sendo fácil vocês darem aula à distância. Não temos fórmula mágica, né? E a gente precisa ter consciência disso. E nós temos, mas é importante a gente começar a caminhar para a mudança, em que esse aluno protagonista, a sua figura de detentor do saber vai ser um pouco diferente, né? Não vai ser só você que vai ter o controle do conhecimento. Vão ser os alunos que começarão cada vez mais a buscar esse conhecimento e trazer ali problemas e soluções para discussão no meio do ambiente escolar. É difícil? É bastante. Tá? Adolescente protagonista, postura dos adultos que trabalham, né, ou vão trabalhar com os adolescentes. Aí o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele vai falar algumas posturas típicas, né, dos professores ou daqueles profissionais que vão trabalhar com adolescentes. Primeiro, eles anunciam decisões já tomadas, reservando-lhes apenas o dever de acatar. Quer ver uma coisa muito, muito básica? A gente vai fazer a construção das regras ali escolares, né, ou da convivência escolar, e aí a gente já vem com o texto pronto. Eu fiz muito isso, gente, não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Eu vinha com um termo e eu basicamente pedia só para os alunos assinarem. Ó, a regra da sala de aula é essa aqui, tá? Então, quem mais? Vocês querem participar? Quer falar alguma coisa? Não? Então, ó, a gente vai trabalhar desse jeito. E aí? Eu estou ajudando no protagonismo ou eu estou minando esse protagonismo? É só eu que detenho o conhecimento. Decidir previamente e depois tentar convencer o grupo a assumir a decisão tomada pelo educador, como se fosse, né, ou como se for a sua própria decisão. Então, eu pego as minhas decisões, a minha forma de trabalhar, ok? E eu falo para os meus alunos, olha, eu trabalho assim, pronto, acabou. Né? E você agora, você tem que se adequar ao meu jeito de trabalhar. Depois eu tenho que apresentar uma proposta de decisão e convocar o grupo para discuti-la. Então, eu pego muitas reuniões de grêmio, por exemplo, ou de outras ações que a gente fala que é protagonismo, e aí a gente pega aquele assunto, né, fala, olha, a gente tem isso, isso e isso para a gente fazer.
Então, como é que a gente vai fazer? A gente já tem uma decisão, a gente já tem uma proposta, a gente só convoca qual que vai ser o caminho. E isso não é ser protagonista. O educador apresenta o problema, colhe sugestões e ele decide com o auxílio do grupo. Então, se decide, olha, a gente vai tomar esse caminho e somente essa posição, ou esse caminho aqui é o correto, né? O educador estabelece os limites de determinada situação e solicita aos adolescentes que tomem decisões dentro desses limites. Então, eu determino que, olha, somente dentro disso daqui, agora vocês tomam as decisões. Isso também não é exercer protagonismo, tá? Não é eu deixar os alunos tomarem as decisões sem nenhum tipo de mediação da minha parte. E, por último, o educador deixa a decisão a cargo do grupo, sem interferir no processo que ele originou. Então, eu pego um problema, apresento para os meninos e deixo eles criar a solução. Isso também não é protagonismo. E aí vocês me perguntam, Érica, então o que é protagonismo? Né? Então, a gente vai ter aí algumas dicas, né? Etapas de como se trabalha o desenvolvimento da autonomia ou do protagonismo desses alunos. Então, primeiro a gente apresenta uma situação problema, né? O próprio Antônio Carlos Gomes da Costa, ele vai apresentar. Eu apresento um problema. A situação problema deve ser apresentada de modo mais realista e desafiante possível. É necessário embasá-la em dados, informações e objetivos. Então, eu preciso estar bem estruturada, com um grande campo de informações e objetivos, para a gente pensar em um problema e uma solução em conjunto. Depois, a gente vai elencar quais seriam as propostas de alternativas ou vias de solução. Então, a gente vai fazer como se fosse um grande brainstorm, né, que a gente está utilizando muito isso em MMR. Então, quais seriam as propostas de solução? Depois, deve-se procurar... Deve-se procurar extrair do grupo o maior número possível de alternativas de soluções para o problema apresentado. Então, eu vou listar a quantidade de alternativas e soluções. A gente vai ter a discussão de alternativas e de soluções apresentadas. As propostas devem ser discutidas e criticadas livremente. Então, eu tenho que ter respeito por todas aquelas soluções ali apresentadas. E o grupo deve estar consciente de que são ideias e não as pessoas que apresentaram que estão em julgamento. Depois a gente toma uma decisão enquanto grupo, né? Durante a discussão, o grupo vai descartando as alternativas mais inviáveis e inconsistentes até chegar a uma decisão final, que pode ser unânime ou majoritária. Essa, contudo, é uma situação indesejável que deve ser evitada ao máximo pelo educador. Por que não pensar nas alternativas inviáveis e inconsistentes? Por que não deixar o aluno quebrar a cabeça para aquela alternativa inviável e ele chegar à conclusão de que aquilo não é o correto ou daquela forma não vou conseguir chegar no meu objetivo? Então, essa discussão é permeada também das nossas ações e a gente pode instruir os nossos alunos, tá? E não ao menos separar e escolher majoritariamente por meio de uma votação qual que seria a alternativa ou a solução dos nossos problemas. Bom, o papel do professor. Então, a gente tem algumas mudanças de concepção. A primeira delas é que ações protagonistas, elas não são, como que eu desafio esse aluno na autonomia, no seu protagonismo, eu não posso soltar um problema e achar que ele vai conseguir chegar a uma solução por conta própria. Ele não vai. Ele vai se sentir desestimulado quando ele vê o primeiro percalço, a primeira dificuldade. Então, eu preciso estar junto, eu preciso mediar essa situação. E aí, o papel do professor, ele se distingue um pouco, ele muda um pouco. Ele deve ajudar o grupo a identificar as situações, problemas e posicionar-se diante delas. E aí, pessoal, é importante, tá? A sua posição enquanto indivíduo, enquanto profissional, deve ser falada. Você deve mostrar quais são os seus valores, quais são as suas ações, quais são os seus limites. Porque o aluno, ele também precisa entender isso, né? Porque nós somos pessoas e nós não somos máquinas. Então, nós precisamos entender qual é o nosso limite. Falar, olha, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo mexer nisso, eu tenho dificuldade em montar aulas online. E aí, pessoal, como que a gente pode melhorar isso?
empenhar-se para que o grupo não desanime e nem se desvie dos objetivos das propostas. É comum os adolescentes se perderem, eles têm alguma discussão mais acalorada, um ponto aqui, outro ponto ali, e aí o que eles vão fazendo? Eles vão diminuindo a intensidade do objetivo daquele tema ou daquela situação, problema. Então, o professor, ele tem que estar sempre cerceando esses alunos para que eles não se esmoreçam no meio do caminho, mas que eles estejam realmente focados a alcançar o objetivo proposto. Favorecer o fortalecimento dos vínculos entre os membros do grupo. Isso é uma das coisas que a gente já vai aí com os 4 pilares da educação, ele está intimamente ligado. Quando eu penso que eu preciso aprender a conviver, eu preciso aprender a conviver com o diferente. Animar o grupo, não deixando abater-se pelas dificuldades. A gente vai lá, monta um projeto super legal em que existe o protagonismo e aí vai lá e acontece alguma coisa, né? Não dá certo o passeio que eu havia montado, o vídeo que eu havia montado, foi lá, foi tudo deletado. E aí todo mundo desanima. Primeiro é o professor a desanimar e toda a equipe desanima. E aí eu preciso realmente pensar nessa animação, não deixar esmorecer. Nós podemos desanimar? Sim, pessoal, a gente pode desanimar frente aos desafios. Afinal, como eu falei, nós somos humanos, ok? O problema é que a gente não pode deixar isso transparecer ao grupo. Então, nós precisamos deixar esses alunos motivados a cumprirem aquele problema, a resolverem, né, aquele problema apresentado. Motivar o grupo a avaliar permanentemente a sua atuação, quando necessário, replanejá-la. Então, pensar aí nessa avaliação permanente. Olha, tá dando certo, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que esse aqui é o melhor caminho? O que o grupo ali pensou, ou outro grupo pensou sobre essa mesma dificuldade? Dá para a gente mudar a abordagem? Então, a gente sempre ir questionando os alunos para a sua avaliação. Zelar permanentemente para que a ação do jovem seja compreendida e aceita por todos os que com ele se relacionam no curso do processo. Então, que nós possamos aí compreender o tempo todo o que um e o outro estão fazendo. Manter um clima de empenho e mobilização no grupo. Então, todos aí devem estar empenhados e mobilizados com o objetivo em comum, mesmo que tenham características diversas para a solução do mesmo problema. E colaborar na avaliação de ações desenvolvidas pelo grupo e na incorporação de suas conclusões nas etapas seguintes do trabalho. Então, eu sempre vou apresentar para eles um ponto avaliativo, mas não um avaliativo detonando o trabalho dele, pessoal, mas é uma avaliação construtiva. Eu vou mostrar para eles que talvez naquele espaço, naquele momento, talvez se a gente pensar assim, seja melhor, ou vai facilitar, ou levar o aluno a refletir sobre aquele problema, ok? E aí o perfil do professor, né, que deve desenvolver esse adolescente protagonista. Primeiro, ter consciência de que a participação na solução de problemas reais da comunidade é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social de um adolescente. Lembra que eu falei para vocês na semana passada sobre o aprender a conviver e que existiam 3 pilares? Que existiam 3 pilares aí que envolviam, né, esse aprender. Lembram disso? Que a gente tem o aprender a conviver e que esse aprender a ser e esse aprender a conviver, ele está intimamente ligado a 3 pilares, né, que é a família, a comunidade e a escola, né, que esse tripé aí sustenta o desenvolvimento do aluno enquanto pessoa. Então, a gente precisa aí pensar, pessoal, em problemas reais que a comunidade daquela escola enfrenta. E aí é um pouco difícil, porque a gente derruba um pouco o muro da escola, né? A gente estava até falando isso semana passada, em uma escola aí, que se transformou em PEI, ela tem 1 ano aí de sua ação enquanto programa de ensino integral, e que eles ainda estão destruindo esses muros da escola, em que a escola não é mais um espaço isolado, em que aquilo que acontece lá fora não acontece aqui dentro. Agora que eles estão conseguindo destruir essas barreiras. E por isso que é importante a participação e o envolvimento da escola na comunidade, porque para o aluno desenvolver, ele não pode ter o seu desenvolvimento pautado somente dentro da escola,
mas problemas sociais. Às vezes é um lixo que está na rua, às vezes é móveis que são deslocados, às vezes é problema de pessoas ali que são carentes na comunidade, alunos que têm aí suas necessidades especiais e que precisam ser atendidos. Tudo isso faz parte da comunidade escolar e da comunidade a qual a escola está inserida. Então, a gente precisa entender que esse envolvimento real da escola com a comunidade é fundamental. Conhecer os fundamentos, a dinâmica e a evolução do trabalho com grupos. Então, o professor ele precisa entender como ele vai trabalhar com esses grupos, como que ele vai entender essa dinâmica e essa evolução do trabalho com grupo. Ter algum conhecimento a respeito da situação ou problema que se pretende enfrentar. Lembrem-se que lá no início de como a gente apresenta um problema, a gente deve ter dados pautados, né, em objetivos específicos para eu apresentar para esses alunos. Então, eu preciso ter um conhecimento mínimo de quais problemas ali a gente vai elencar e tentar resolver ou agir de forma protagonista frente a eles. Compreender adequadamente o projeto e ser capaz de explicá-lo quando necessário. Então, eu preciso saber adequadamente qual é o projeto e como ele pode ser aí adaptado ou explicado para as pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu vou lá para o coordenador, eu apresentei, a gente montou um projeto com os alunos e tal, eu tenho que saber explicar isso para o meu grupo gestor ou para o meu grupo ali de pessoas externas da comunidade, né, da comunidade, sobre o que estamos trabalhando. Ter participado de ações grupais, ainda que não tenha sido na condição de animador. Pessoal, a maior experiência que a gente tem é quando nós somos, né, nós desenvolvemos ações protagonistas e quando nós trabalhamos em grupo. Então, a maior experiência que eu posso passar para o outro é quando eu já fui ou eu já vivi aquela situação. Eu, pelo menos enquanto aluna, não necessariamente eu trabalhei só em ações em grupo, né? Então, eu tive muitas das minhas aulas, enquanto estudante, poucos momentos de grupo. E quando eram aqueles grupos, era aquele grupo mais ou menos assim, ó, junta 3 ou 4, e aí eu juntava com os meus amiguinhos, né? E eu não sabia trabalhar com diferente, porque eu só juntava com os meus amigos. Dava até briga quando eu juntava com um grupo que eu não conhecia, ou que eu não tinha afinidade. Então, para eu conseguir trabalhar, eu preciso começar a me envolver com grupos antagônicos, grupos diferentes da minha realidade. Então, eu preciso ter a experiência de trabalhar em grupo para eu poder ajudar o meu aluno a trabalhar com esse agrupamento diferenciado, tá certo? Estar convencido da importância da ação a ser realizada e estar disposto a transmitir a outras pessoas esse conhecimento. Pessoal, se eu não sou uma pessoa que sou entusiasta, que sou a pessoa que aquilo vai funcionar, se eu não consigo vender essa ideia, eu posso ficar 3 horas falando aqui na cabeça de vocês e vocês não vão conseguir entender ou não vão conseguir comprar a minha ideia. Então, eu preciso estar convencido da importância. Quando surgiu o Inova Educação, muitos professores viravam para mim e falavam assim, mas não vai dar certo, porque não, e aí começa aquela reclamação toda. E aí eu virava e falava assim, vai dar certo, porque já deu certo em outras escolas. Mas eu falei, gente, existe cada uma singularidade, mas vai dar certo. Para eu convencer que uma eletiva é uma forma de eu colocar um conhecimento de forma prática para o aluno, eu preciso ter vivenciado isso. E eu preciso ver como que isso funciona. Então, esse é uma das coisas que a gente precisa. Nós precisamos estar convencidos de que aquela aula é boa, que aquela aula capacita o aluno, que aquela aula é essencial para o aluno. Porque senão eu não consigo vender a ideia do conteúdo. Então, quando eu sou entusiasta, que eu sou a pessoa que estou, primeiramente, defensora daquela visão, os meus alunos, logicamente, eles começam a entender melhor, inclusive, um conteúdo, mesmo que seja numa aula tradicional. Tá? Então, eu preciso estar convencido da importância daquela ação e da importância daquele projeto. Ter capacidade de administrar oscilações de comportamento entre os adolescentes, como conflitos, passividade, indiferença, agressividade e destrutividade
irritabilidade. Então, eu preciso aprender a lidar com esses vários conflitos que existem em grupo e dentro da sala de aula. Eu preciso ter essa capacidade de lidar com essas diferentes oscilações de comportamento. Afinal, o adolescente é um serzinho, né, que vive em conflito, né? Ele vive ali em dificuldade. Às vezes ele está ótimo num dia e no dia seguinte, pronto, ele amanheceu azedo, ele não quer conversar com ninguém, nem bom dia ele te dá. Ser capaz de conter-se para proporcionar aos educandos a oportunidade de pensar e agir livremente, acolher e compreender as manifestações verbais e não verbais emitidas pelo grupo. Então, essa é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, né? De eu conseguir me conter e proporcionar que o outro pense, que o outro me proponha ações, que o outro me proponha soluções, né? E eu não pensar, primeiramente, como que eu vou resolver o problema. Eu sou uma pessoa, e eu me conheço, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Acho que vocês já perceberam isso. Uma pessoa que tem aí essa gana, né, de querer resolver o problema. Eu não consigo ficar esperando que alguém resolva. Eu tenho que resolver primeiro. E aí a gente tem que se conter. Para a gente conseguir trabalhar o protagonismo no aluno, eu tenho que me conter e esperar que o aluno chegue na solução. E aí é difícil, né? Para mim, pelo menos, é um dos pontos mais difíceis de trabalhar protagonismo. E aí a gente tem que respeitar a identidade, o dinamismo e a dignidade de cada um dos membros do grupo. Eu preciso aprender a respeitar o tempo do meu aluno. Mesmo que não seja no meu tempo, eu quero resolver rápido, mas eu preciso aprender a respeitar esse tempo do aluno. Bom, pessoal, falei aí um tempinho já, e aí a gente tem a nossa pausa, tá certo? Para a gente dar uma respirada, levantar, tá certo? E eu gostaria que vocês abrissem aí, antes da gente fazer esse intervalo, que vocês abrissem um pouquinho o microfone, comentassem rapidamente, 5 minutinhos, do que vocês acharam desse texto do Antônio Carlos Gomes da Costa, tá? Porque agora, depois do café, a gente vai trabalhar o do Fábio Barbosa Ribas Júnior. E aí, o que vocês acharam? Podem abrir o microfone. Pessoal, vocês estão aí? Antônio Carlos, né? Vocês veem que, assim, eu trouxe alguns trechos só. Ele tem 3 páginas, pessoal. Super curtinho. Sim. Eu só não discordo. Eu queria complementar o seguinte: na detecção de problemas, eu acho que é mais interessante os próprios alunos identificarem quais são os problemas, não a gente apresentar, sabe? O protagonismo real mesmo, eles identificam os problemas, eles vão atrás das soluções, a gente faz uma mediação apenas. O professor é mediador, né? O professor constrói junto com eles, mas tem que deixar eles construírem, deixar eles quebrarem a cara e tudo mais. Precisa ter um perfil muito democrático para trabalhar com esse tipo de... com protagonismo, de maneira geral. Sim. Concordo com você, Cássio. Eu acho que, realmente, quando o problema surge deles, né, eles se tornam mais envolvidos com a solução, né? Mas o que ele está apresentando, lógico, né, a gente tem que ter o recuo aí temporal, que ele foi escrito esse texto em 2001, se eu não estou enganada. Então, ele tem aí um recuo temporal, né, de uma escola que ainda era muito passiva, que os alunos não tinham sua participação. Hoje a gente já vem caminhar, né? Construiu com o tempo. Eu acho que você citou o fato de Nordeste, porque, se não me engano, esse programa dele iniciou-se em Pernambuco, não foi? Exato, porque não foi específico dele, né? Foi da escola da escolha, né? Que chama, que é a escola lá em Pernambuco. Sim. E aí a gente tem toda essa coisa, mas eu acabei me confundindo no dia e eu peço desculpas, porque ele realmente é mineirinho, né? Então ele é mais próximo da gente, não é uma pessoa lá do Nordeste, ok? Sim. Ok, pessoal? 5 minutos de intervalo. Vamos lá, espreguiçar, tomar um café para a gente voltar e ver outro texto? Assistir todas as vezes, porque eu sou da área de humanas, não tem um outro horário para você fazer esse ATPC do Inova, porque na terça, quem é de humanas fica complicado. Eu estou aqui no celular, ouvindo, né, o pessoal de humanas.
Por quê? Porque assuntos do Inova, né, preenche, né, algumas aulas que a gente faz no PEI, né, e eu me interessei do assunto de hoje, porque eu dou aula de protagonismo lá, e estou lendo o livro do Carlos Antônio, né, e a gente precisa mesmo, e eu fico angustiada, porque, como você disse, eu sou uma daquelas que não consigo esperar, né? Eu quero fazer, eu quero pôr o menino, né? E isso eu estou trabalhando e eu acho que eu vou chegar no final do ano, vou estar trabalhando isso comigo, porque realmente a gente quer, né, ver o resultado e eu estou aprendendo muito com essa questão de esperar, de dar oportunidade para o aluno, né? Então, está sendo muito enriquecedor. Aquele vídeo eu chorei, eu achei lindo. Seu comentário aqui no chat. Traz uma mensagem assim muito boa. Eu vou trabalhar na minha aula essa semana com o 9º ano, porque eu achei assim fantástico. E uma coisa que a gente vê, né, que o protagonismo não é uma coisa que a gente consegue da hora do dia para a noite, né? É uma coisa que a gente põe a sementinha, agoa, vai, né? Mexe na terrinha. Então, assim, eu acho que aos poucos que a gente vai construindo isso com o menino, né? Então, assim, é um trabalho que não pode parar, né? E super válido, assim. Ó, Ciara, sobre a questão que você me colocou do horário, por que eu tô escolhendo na terça-feira de manhã, tá? Eu vou te explicar o porquê. Porque terça-feira de manhã eu já consigo disponibilizar essa gravação à tarde. Então, terça-feira à tarde já fica lá para qualquer um assistir no YouTube ao longo da semana. Se eu coloco isso na quarta, o pessoal da terça não assiste nada, entendeu? Então, assim, eu tô pensando de fazer na terça essa interação ao vivo, e aí eu já deixo gravado e disponibilizado lá no site do Inova, tanto que você vai ter todos os ATPCs lá, tá bom? Então, eu construí um canal no YouTube só com esses vídeos que você vai podendo assistir e tudo mais, tá certo? Então, é a minha opção na terça, porque aí eu já deixo o pessoal da terça capacitado, terça à tarde capacitado, quarta e quinta também, entendeu? Entendi. E aí eu facilito, porque se eu ficar os 3 dias em 6 períodos, eu não dou conta de acompanhar as escolas. Não, eu sei, assim, é triste de não poder participar para interação, né? Mas eu acompanhei uns lá no YouTube, mas essa interação, essa discussão rico, né? enriquece, né? Mas, enfim, tá bom. É a forma que a gente tem, né? Tá bom? Eu justifico, né? Mas eu realmente não consigo deixar isso de forma interativa todos os dias, porque realmente eu estava fazendo isso e estava me prejudicando enquanto a minha função de professora coordenadora, tá bom? Tá bom. Obrigada pela sugestão, mas infelizmente não vou poder te atender. Eu vou deixar disponível no YouTube para vocês depois. Se não der para você acompanhar durante o ATPC, né? Você pode fazer esse movimento nas outras vezes, né? Então, ir assistindo. E precisando, como você já foi inserida na equipe, manda no chat, pergunta e a gente está à disposição. Até o final aqui da nossa formação, eu vou mostrar para vocês como vocês me chamam no privado, vocês podem tirar dúvida, pode pedir material, se eu tiver disponível, eu vou ali oferecer para vocês o que eu tiver, tá, de material para ajudar vocês realmente nessa capacitação, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, vamos lá então, vamos retomar? Tá todo mundo aí? Eu vi o Nilton, eu vi a Ciarla. O pessoal tá aí? A gente pode começar? Bom, ok? Aí eu vi o povo aí falando, abriu o microfone, o pessoal tá esperto já, você viu, né? Uhum. Vamos, pessoal, vamos lá. Eu vou começar então e a gente vai ver um outro texto, numa outra abordagem sobre protagonismo, tá bom? E por que eu vou trazer esse outro texto e essa outra abordagem, tá bom? Porque ele vai falar sobre um tema, né, e é bem típico de professor, que trabalha essa coisa bem de política pública, de engajamento dos alunos e tudo mais, engajamento social que eu tô falando, tá? Do professor Fábio Barbosa Ribas Júnior, tá? Educação e Protagonismo Juvenil. O texto dele é um pouco mais extenso, né? Ele tem aí em torno de umas 5 ou 8 páginas, não tô lembrada ao certo, tá? As primeiras páginas ele vai dar um retrato do que é essa juventude brasileira,
É um texto um pouco mais recente, né? Acho que é de 2004, se eu não estou enganado. Esse professor Fábio, ele é doutor em Psicologia Social em 1997 pela USP, tá? E ele hoje é um dos membros do Pratem, né? Vocês veem aí acima no slide o nome da organização. E é uma empresa realmente de consultoria em projetos educacionais e de engajamento desses alunos nessas políticas sociais adotadas aí por empresas e de desenvolvimento educacional. Por que eu trouxe ele, pessoal? Porque ele fala de um negócio que eu achei muito interessante sobre protagonismo e esse empreendedorismo. A visão dele de empreendedorismo eu achei muito interessante. Por isso que eu acho que é importante, porque principalmente para os professores de eletiva, entre os eixos temáticos que nós temos nas eletivas, nós temos o empreendedorismo, e muitas vezes o empreendedorismo ele é muito pensado em aluno conseguir recurso, né? Então, o aluno, ele vai lá e ele vai fazer uma eletiva voltada para a construção de uma empresa, de uma mini empresa, investimento em bolsa e tal, ou um produto, né, de crochê, de uma atividade que envolva aí um conhecimento financeiro, né? E aí, esse professor Fábio, ele vai dar uma outra visão que eu gostei bastante, por isso que eu trouxe ele para você. Bom, primeiro ele vai definir o que é educação e protagonismo. Então, o termo protagonismo refere-se à nossa capacidade de participar e influir no curso dos acontecimentos, exercendo um papel decisivo e transformador do cenário da vida social. Exercer o protagonismo significa não ser indiferente em relação aos problemas de nosso tempo. Então, é um engajamento, né, com os problemas relativos, né, ele não está fora daquilo que o Antônio Carlos Gomes da Costa falou, mas ele está intrinsecamente ligado aos problemas, né, do tempo, né, do nosso tempo e da comunidade em que se vive, né. Educação e protagonismo juvenil ainda são muito comuns em ambientes escolares em que se preocupa regular o comportamento dos alunos unicamente com medidas disciplinares punitivas ou mediante a imposição de normas de condutas elaboradas à revelia da participação dos estudantes e que, desta forma, não contribuem para o desenvolvimento da sua autonomia e competência ética. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante que é essa construção coletiva das regras, né, da escola, ou, o aluno fez isso, ele tem que ir para a direção para ele ser expulso, e a gente começa a criar essa cultura escolar de punição. Existem medidas, sim, gente, que precisam ter limites, que o aluno precisa entender que aquilo não se deve fazer num ambiente comunitário escolar. Sim, existem, tá? Não estou falando que o menino pode fazer o que quer, não é isso, tá? Eu acho que a gente precisa entender e formar junto com os alunos qual é o comportamento esperado para que eles construam, que eles se sintam participantes dessas regras. E aí a participação, pessoal, vem muito daquilo lá que o Antônio Carlos Gomes da Costa falou, que nós não tomemos a decisão e apresentamos para ele achando que eles devem cumprir aquilo, tá? Mas eu acho que é importante a gente ouvir as necessidades dos alunos, não só eu, né, mas como esses autores falam, que eles proponham ações, né, de que o que é necessário para se viver num ambiente comunitário escolar. Uma situação desse tipo sequer configura um processo de participação dos alunos. Qual situação? Uma situação em que nós viemos com um termo em que os alunos, olha, essas são as regras da escola. Ela sequer configura um processo de participação dos alunos, pois são unicamente os adultos que determinam e controlam o que os jovens devem fazer. Para que possam promover adequadamente o protagonismo juvenil, é preciso que as escolas criem situações em que a participação dos adolescentes não seja meramente decorativa, mas sim efetiva. E aí, por isso que me preocupa muito quando a gente utiliza o nome de protagonismo, que os nossos alunos são protagonistas. E aí eu fico me perguntando, quem propôs a ação? Foi realmente um aluno, como o Cássio falou agora há pouco?
Ou quem propôs a ação foi o professor que precisava cumprir determinado projeto ou determinado programa e veio com a proposta, a forma, o livro e tudo mais que precisava ser feito. E aí me preocupa. O que é protagonismo juvenil? Ok? Situações que possibilitem níveis progressivamente mais elevados. E aí, como? O que o aluno precisa estar envolvido? Olha lá, planejamento, avaliação, tomada de decisão e condução dos processos de ação. Então, os alunos, para se tornarem realmente protagonistas, eles precisam fazer parte de todo o processo, desde o planejamento, desde a decisão, da avaliação, tomada de decisões, para que eles realmente se tornem jovens protagonistas. O conceito de protagonismo juvenil guarda afinidade com outra ideia de valor que pode contribuir para a renovação dos métodos educacionais. O conceito de empreendedorismo juvenil, e por isso que eu falei que era interessante a formação e a concepção dele de empreendedorismo. Empreender é exercer a capacidade de imaginar, planejar e colocar em prática sonhos e projetos. Então, quando eu falo que o meu aluno ele tem um projeto de vida, ele tem um plano de empreendedorismo. E aí muda a nossa visão, porque empreendedorismo não é só ele investir numa empresa, mas é um projeto. Ele sonhou com aquilo, ele está planejando e ele está colocando em prática os sonhos daquele projeto. Então, ele está empreendendo o seu projeto de vida. É ele colocar em ação determinado assunto e determinado tema, né? Determinado sonho dele para que aquilo se concretize. Ah, existe um projeto de limpeza da área de uma praça, que seja uma praça em que os alunos se divertem, que é próxima da escola. É manutenção daquele espaço público. Então, qual que seria o projeto? Ah, é a capacidade de imaginar que aquela pracinha seja realmente um espaço de lazer da população e não um espaço relegado a pessoas que não utilizam bem o patrimônio público. Então, eu imagino, eu planejo quais ações, o que eu preciso para colocar aquilo em prática. Então, isso é empreender. Então, não necessariamente somente construção de uma microempresa, como muitas vezes as pessoas imaginam. A imagem clássica do empreendedor é a de alguém que concretiza seus projetos individuais. Nada impede, porém, que tais projetos sejam coletivos e direcionados ao bem-estar da coletividade. Então, eu pensar em uma praça, eu pensar em um campinho, eu pensar em uma calçada que esteja mais nivelado, que seja mais acessível, isso é um projeto. E aí, qual é o meu sonho? É que isso esteja adequado à realidade da minha comunidade. Nada impede... O crescente desenvolvimento da área social vem gerando o conceito de empreendedorismo social, uma associação entre a capacidade empreendedora, baseada em competências técnicas e comportamentais que favorecem, a partir das ideias inovadoras, o alcance de objetivos de forma criativa, autônoma e arrojada, com eficiência e eficácia, considerando riscos e incertezas. E a competência ética, baseada no compromisso com a garantia da sustentabilidade social, a redução das desigualdades e o atendimento às necessidades da coletividade. Então, é quando a gente junta esses dois pontos, né? A competência ética e a capacidade empreendedora. Então, quando eu penso naquela sociedade, o que ela precisa, a redução da desigualdade, e aí eu também faço essa visão empreendedora. Recentemente, a gente vê algumas reportagens em pessoas, por exemplo, em comunidades extremamente carentes, alunos ou pessoas que já têm um nível universitário e que fazem colégios no morro, né? Ou colégios na favela, em que existe um grupinho em que aquela universitária ou aquele universitário começa ali a desenvolver um projeto social. Isso é um sonho, é a capacidade de imaginar que aqueles meninos merecem uma educação de qualidade, planejar e colocar em prática um sonho e um projeto. Ok? Então, a gente muda um pouquinho essa visão empreendedora, muito marcado pela área financeira, capitalista aí que a gente vive. Projetos de protagonismo juvenil, tais como engajamento dos jovens em ações voluntárias em benefício da comunidade, não são atividades descomprometidas de pesquisa ou observação do meio.
Por isso que a gente retorna lá no conceito do Antônio Carlos Gomes da Costa. Eu preciso de dados que embasam aquele determinado assunto ou aquele determinado problema. São ações de cidadania, que trazem oportunidades para ampliação do conhecimento dos alunos sobre a realidade social e possibilitam uma compreensão mais evoluída das questões ligadas aos direitos humanos, à ética, à justiça social, à tolerância, à paz, à diversidade sociocultural e à superação de preconceitos. Então, é quando eu consigo trazer essas ações cidadãs e as oportunidades para que ampliem-se esses conhecimentos, que é relegado a todos os homens, né, enquanto nós vivemos em uma sociedade que respeitam os direitos humanos. Ao participar dos projetos dessa natureza, os alunos aprendem a contribuir para o desenvolvimento de pessoas e instituições da comunidade. Por seu turno, ao adotar tal estratégia, a escola amplia sua capacidade de educar para a cidadania solidária. Então, quando a gente pensa nesse empreendedorismo social, nesse protagonismo, de forma a conversar com os problemas da comunidade, da sociedade em qual a escola está inserida, a gente cria realmente um cidadão completo. E aí a gente volta para os 4 pilares da educação que falam sobre aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. Então, a gente tem todos esses 4 pilares intimamente ligados, ok? Algumas dicas que o próprio autor dá para a construção de uma educação, de um protagonismo juvenil que envolva-se, né, em aspectos sociais e uma visão cidadã desse aluno, desse jovem. Como as escolas podem promover protagonismo juvenil democrático, algumas sugestões seriam as seguintes. Primeiro, estimular o protagonismo juvenil por intermédio de discussões sobre temas críticos para a cidadania. Os alunos devem ser ouvidos e estimulados a propor temas de seu interesse. Então, é importante a gente ouvir, a gente dar voz, trazer quais seriam os grandes pontos ali de dificuldade desse aluno, o que ele gostaria de transformar na sua sociedade. Então, na sua comunidade ali, o que era importante? Às vezes é ter uma área de lazer, às vezes é ter um espaço público de convivência, às vezes não, é ele conseguir entender melhor uma música, né? Ou ele consiga ali trazer esse aspecto musical ali próximo da escola. E aí ele precisa ter esse despertamento, nós precisamos estar abertos a ouvir quais são as principais angústias. Às vezes é uma mãe que é mãe solteira e que quer saber os seus direitos. Então, tudo isso daí é necessário a gente filtrar. E não trazer isso para a escola, mas discutir isso na escola. Isso que é importante. A gente não busca resolver os problemas, porque quem vai buscar essas ações de resolução de problemas são os próprios alunos. Nós vamos guiá-los neste caminho de solução de problemas. Ponto 2. Propor de projetos que promovam uma atmosfera pacífica e mais solidária na escola e na comunidade, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, pensar nessa atmosfera pacífica e mais solidária. Ah, Érica, mas meus alunos são extremamente apáticos, eles não se envolvem com nada, eles não querem saber nada. Então, vamos pensar em problemas típicos da escola. Eu pensar essa atmosfera pacífica. Tenho certeza que na sua escola tem briga, tenho certeza na sua escola tem bullying, na sua escola tem agora cyberbullying, né? E são problemas típicos dessa nossa juventude. E aí, por que a gente não pensa nessa discussão? A gente promove esses espaços de construção de uma atmosfera pacífica e solidária. Então, pensar nisso e pensar também no outro, na comunidade. Com o tempo, esse comportamento dos alunos vão crescendo para ver quais são os espaços que ele pode atuar enquanto ele está presente nessa comunidade. Promover a participação dos jovens das escolas públicas em atividades de intercâmbio com jovens de outras escolas e instituições, possibilitando o conhecimento de outras realidades e o desenvolvimento de projetos comuns. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais envolve, né, os alunos, né, é quando a gente se propõe a conversar com outra escola, com uma realidade diferente. Quando a gente tem algum projeto, né, dentro da diretoria de ensino,
seja filosofia em debate, seja um interclasse, né, jogos ali, né, em que os alunos vão se encontrar. Esses alunos, eles ficam eufóricos, porque eles vão conhecer, os alunos vão conhecer escolas públicas de outras realidades e vão fazer um intercâmbio entre essa juventude. E isso é bom, pessoal. A gente precisa ter esses espaços de interação social. Estimular a criação dos grêmios estudantis, com a participação dos alunos na discussão e decisão dos objetivos e atividades. Gente, grêmio não é só para escolher a música do recreio. O grêmio é para ele atuar, né? Atuar ativamente dentro da escola, para que ele tenha essa força de ser a voz, os representantes dos outros alunos. E a gente precisa criar essa cultura gremista, que ainda é muito esquecida nas nossas escolas, que os alunos não atuam no grêmio porque eles são os melhorzinhos, porque eles gostam ali de participação. A gente precisa dar voz aos grêmios, precisa ouvir eles, participar junto com eles das ações que eles propõem. Promover projetos, ações e práticas que contribuam para tornar as escolas lugares mais seguros e respeitados, fonte de conhecimento científico e cultural, de sociabilidade e de exercício democrático. A gente precisa ter esse ideal. Promover projetos para que essa consciência política também, esse compromisso ético político, possa ser encarado como algo realmente significativo na vida dos nossos alunos. Promover formas criativas vinculadas à arte e à cultura, de estímulo, de desestímulo ao vandalismo contra o patrimônio público, depredação, pichação, etc., envolvendo a participação responsável dos alunos e estimulando o cuidado com o bem comum. Pessoal, é certo que os alunos, eles depredam o patrimônio público. A gente tem isso, né? A gente sabe que isso acontece, então a gente precisa promover essa forma criativa. E fazer forma criativa, pessoal, não é pregar um cartaz e achar que os meninos estão cientes. Não vai ser assim. É a gente conseguir criar neles uma atmosfera daquilo que é público, daquilo que é compartilhado e daquilo que é individual. Então, sendo individual, eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu material. E sendo público, eu tenho a responsabilidade de conservar para o outro o utilizar. Incentivar a formação de grupo de jovens nas escolas, com vistas à promoção de atividades lúdicas, culturais, esportivas, debates e festas. A participação e a integração dos jovens deve se dar preferencialmente desde o processo de concepção das atividades. E aí, pessoal, a gente precisa entender que eles precisam estar envolvidos desde o início, desde o tema, desde a escolha de tudo, né? Então, assim, não dá para eu tomar a decisão e achar que eles vão gostar de uma festa de Halloween, né? E aí eu vou bater de frente, talvez, com um grupo da escola que não apoia o Halloween. E aí, pessoal, eu preciso ter esse ouvir, esse entender. Será que aquela festa, com aquela temática, é a mais adequada para aquela comunidade? Será que aquele determinado tipo de esporte é adequado para a comunidade? Então, eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso me dispor a sentar e conversar com eles sobre quais são as atividades que eles propõem. Buscar contemplar necessidades de inserção criativa dos alunos na comunidade e no mundo do trabalho, abrindo espaço na escola para atividades de informação e reflexão sobre os problemas sociais da comunidade e as mudanças no mundo do trabalho, estimulando nos jovens o interesse pelo empreendedorismo individual e social. Então, ver essa necessidade, logicamente, ele conseguiu desenvolver um projeto social e agora ele vai viver somente a base desse projeto social? Não, ele pode envolver aí, desenvolver uma microempresa, quem sabe? Ele pode tirar os recursos através desse projeto social. Tá? Mas é importante, pessoal, que eles entendam tudo isso, entendam como que a gente cria um processo, como que a gente sonha junto e a gente constrói a diferença nessa sociedade. Ele precisa refletir o que a comunidade precisa e as mudanças do mundo de trabalho. Quer dizer, não dá para eu viver numa ilha fechada e achar que para o resto da vida eu vou ser aquela função ou aquela profissão e que não vai haver mudança ou alteração. O mercado, ele emerge disso, dessa criatividade, dessa mudança, dessa inovação.
Nós aqui numa cidade tecnicamente ou basicamente industrial de sapato, né? Quantos e quantos momentos de crise que nós vivemos, inclusive nós estamos vivendo hoje um momento de crise. Enquanto as fábricas fecharam as portas porque não estavam preparadas para uma parada na sua produção e nas suas vendas de lojas físicas. Mas aqueles que já estavam preparados para vendas online conseguiram se aproveitar deste momento e não fecharam as portas. Há quanto tempo nós temos a internet? Todos conseguiram se adaptar? Não. E aí, qual é o mercado de trabalho? Será que hoje um vendedor ele se sai melhor vendendo, comprando e vendendo pela internet, ou aquele mesmo vendedor que está numa loja pedindo para você entrar para comprar um sapato? Qual é o perfil que hoje a pessoa à distância está procurando? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa mobilizar essa criatividade da comunidade e do mundo do trabalho hoje, que está diretamente ligadas. Promover a realização de projetos de voluntariado jovem junto a organizações do terceiro setor, propiciando o desenvolvimento do espírito solidário e a compreensão crítica dos problemas sociais. A gente precisa levar o jovem a entender isso, a entender trabalho voluntário, que trabalho voluntário não se faz só porque eu tenho uma pena a ser cumprida perante o juiz, pessoal. Trabalho voluntário é algo que faz bem para a alma, faz bem para a pessoa, enquanto entendimento da dignidade humana. É eu me envolver com essas empresas que trabalham, o terceiro setor seriam as ONGs, é eu pensar no que eu preciso me envolver. Então, qual é a comunidade? O que a minha escola precisa? Ela tem uma grande quantidade de gatos abandonados na escola, ou cachorros abandonados na escola, nas redondezas. Então, eu ter esse contato com empresas relacionadas a cuidado de cachorro, de gato, e aí eu me envolver com isso na escola. Pensar nos cuidados, nos trabalhos a serem desenvolvidos. Sintonizar os educadores e profissionais da educação com a visão de uma educação voltada à construção da autonomia dos alunos. E aí é uma coisa importante, eu preciso que o meu grupo, e aí é uma das coisas difíceis, eu preciso pensar que o meu grupo de professores precisa pensar na construção dessa autonomia de alunos. Né? Então, eu preciso pensar nessa educação voltada à construção de autonomia. Envolver os alunos na gestão do seu próprio desenvolvimento educacional, evitando que isso se processe apenas a partir de controles externos. E aí talvez seja um dos grandes pontos hoje nesse período de distanciamento social. A gente viu, né, e a gente tem os relatos disso, que os nossos alunos, sem uma presença externa, sem a presença de um professor ali em cima, ele tem muita dificuldade para gerir o seu próprio tempo e desenvolvimento educacional sozinho. A gente dificilmente trabalhou esse protagonismo, essa estrutura do aluno conseguir desenvolver e aprender sozinho. A gente sempre estava em cima, a gente sempre estava fazendo por eles. E aí, quando a gente pede as atividades, eles não devolvem. Por quê? Porque eles não foram preparados para isso. E aí a gente tem um colapso muito grande. Porque alguns conseguiram entregar e aí a gente tem uma pouquíssima oportunidade, uma pouquíssima possibilidade desses alunos de participarem realmente como protagonistas. Então, a gente precisa começar a ver essas dificuldades que nós temos hoje, que é o baixo engajamento, por exemplo, e pensar nessa revisão das nossas ações e dos nossos conceitos. Até que ponto eu trabalhei o meu aluno para estudar? Até que ponto eu estimulo o meu aluno para gerir o seu próprio tempo de estudo? Érica, mas é difícil. Eu entendo que é difícil, pessoal. Não estou falando que está sendo uma coisa fácil. Não está sendo fácil para nós, adultos, quanto mais para o aluno. Então, a gente precisa ter clareza e buscar esse momento como aprendizagem. Ah, tá tudo lindo e maravilhoso? Não, não tá. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa refletir, a gente precisa pensar em ações, como foi falado lá no início, propor soluções para resolver os nossos problemas. Senão a gente fica numa discussão eterna e uma discussão sem sentido. Porque a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa pensar nisso.
Bom, pessoal, em frente a tudo isso que a gente apresentou, o que vocês mudariam naquele primeiro quadro lá de protagonismo juvenil? E o que vocês colocariam agora para vocês? O que é, depois de toda essa revisão, né, de conceitos e tudo mais, o que seria esse protagonismo juvenil hoje para vocês, agora, depois desse monte de texto aí trabalhado? Podem abrir os microfones e eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Vamos lá, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Vamos lá. Eu já falei demais. Vou ficar quietinha agora. Vamos lá. Ah, não, Elizabeth, me ajuda aí, vai. Ciarla, quer falar? Eu posso colocar aqui protagonismo, então, seria uma mistura, né, uma união entre o aluno ser competente, né, e ter a autonomia, né, ter a vontade de fazer a diferença. E nessa fazer a diferença, ele seria solidário, não sei se estaria certo. Então, ele engajaria os três pilares, né, de um aluno protagonista, né, a competência, a autonomia, né, e a questão de ser solidário. Então, acho que seria essa união, né, desses três itens aí, de uma maneira que o aluno realmente faça a diferença na sua vida e na do outro, né? Não sei. Quem mais, pessoal? Casando um pouco aí com a questão do empreendedor, né? Esse foco maior para essa outra visão da questão do empreendedor. Achei muito bom isso, a questão de colocar não só aquela questão da empresa, do lucro próprio, mas o empreendedor no sentido das questões do bairro, né? Então, aí já é um protagonista empreendedor, já seria um outro pilar aí, né? Para solidificar essa questão do protagonista. Eu posso falar? Pode, Nilson. Eu acho que tem sempre essa questão da ética, né? E o empreendedor ele percebe necessidades, nem sempre dele ou são dos outros, da sua comunidade, né? Ele busca essa solução, o comprometimento, né? E é um processo que não é de amadorismo, onde ele busca estratégias, técnicas, né? Soluções embasadas em meios eficientes. E é aí que o professor tem que atuar, né? Dar condições para que ele seja eficiente, para que não só na motivação para fazer, mas de parceria mesmo, de comprometimento, acho que seria essa palavra, de comprometimento, de compromisso, né? Com essas necessidades que não são sempre só nossas, mas são sempre, muitas vezes, dos outros, né? Uma visão até planetária, ecológica. Seria isso. Muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês querem falar? Não? Tá todo mundo quietinho? Elizabeth, quer falar? Tá com a mãozinha levantada. Eu acho que aí para esse protagonismo juvenil acontecer, né, tem que ter envolvimento do professor com o aluno, né? E os alunos, eles que precisam ser estimulados a resolver tudo, as regras e situações, né? Partindo dos alunos, o envolvimento deles. Eu acho que é o importante, é o que eu pensei. Precisa de uma mudança geral, partindo do professor, né? Em sala de aula.
estar envolvidos as dificuldades. Bom, pessoal, eu estou trazendo isso daqui para vocês. Vocês veem que eu não estou falando em nenhum momento que a culpa é do professor, tá bom? Eu acho que isso é muito claro. Eu acho que a gente precisa tirar esse mito de que tudo recai sobre o professor. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco a nossa compreensão de como desenvolver esse protagonismo no aluno. Existe uma fórmula mágica? Não, é um processo. Então, a gente tem toda uma construção a ser atingida. É fácil desenvolver isso, pessoal? Não, pessoal, é um processo, quer dizer, vai demorar anos para eu ver o protagonismo do aluno. E pode ser que eu nem chegue a ver, né? Pode ser que ele se torne uma pessoa competente, solidária, mas só depois, lá do terceiro ano do ensino médio, aconteceu alguma coisa que impactou ele, e aí a gente vê realmente essa mudança, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa consciência que a nossa função, pessoal, é essencial. Você, enquanto professor na sala de aula, você, enquanto educador, você é uma pessoa essencial na construção da capacidade desse aluno de desenvolver essas competências e essas habilidades. É difícil o aluno deixar de pensar em si mesmo e pensar nessa solidariedade? É muito difícil. Porque não é uma coisa que é estimulado pela nossa sociedade. Nossa sociedade é individualista, ela é uma sociedade capitalista, extremamente arraigada nesse individualismo total. E aí a gente precisa começar a sair da nossa zona de conforto e começar a estimular esse aluno a pensar no outro, a pensar em projetos que auxiliem o outro, que auxiliem a escola, que seja aí momentos realmente de interação, que a escola assuma seu papel de difusora científico, que é o aprender a aprender e o aprender a fazer, mas que ele não se esqueça de aprender a conviver e aprender a ser. Eu devo pensar na construção desse aluno, na construção desse menino aí que pretende ser alguém que precisa aí desse estímulo para o desafio da sociedade. Pessoal, já é 12:05, tá? Eu tinha mais um texto para trabalhar com vocês, que é o do Antônio Carlos Gomes da Costa, que é esse aqui, o professor como educador. Vou deixar novamente para a lição de casa, eu ia dar 10 minutinhos, mas se eu mostrar isso daqui, eu não vou mostrar para vocês o Teams. E eu acho que neste momento, hoje, vocês precisam ver o Teams, para vocês poderem ligar aí e montarem as suas aulas em forma de interação social, ok? A interação virtual com os seus alunos, tá certo? Esse texto, então, ele vai falar sobre, inclusive, sobre limites, e eu gostaria muito que vocês lessem. Texto super curtinho, 3 pagininhas, tá certo? E ele vai falar sobre como que nós precisamos ouvir e entender este adolescente, quais são as principais angústias desse menino, tá? Esse é um livro grande, eu recorto vários trechos, porque eu acho que é importante a gente entender o que se passa na cabeça dos alunos. Para vocês refletirem, ninguém precisa me entregar nada, eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem sobre esses pontos. 1. Quanto à construção do projeto de vida do adolescente, o que mais pode ser feito na escola para ajudar nesta tarefa? Então, pensando em tudo isso, as 3 perguntas aqui são retiradas do texto do Antônio Carlos Gomes da Costa, mas acho que dá para a gente pensar em tudo isso, tá? A mensagem pedagógica aos adolescentes deve fluir mais pelo curso dos acontecimentos do que pelos discursos de palavras. E aí, gente, aquela história do uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E aí, você concorda com essa afirmativa? E aí ele vai falar principalmente sobre o professor ser exemplo, né? O texto dele vai trazer isso muito forte. Como você trabalha com a adolescente em termos de limite, exigência e compreensão? E aí, essa pergunta vocês precisam ler muito o texto dele, porque ele vai trazer essa diferenciação entre limite, exigência e compreensão dos nossos alunos. E por último, essa já é uma pergunta minha, como podemos relacionar o tema tratado nessa formação, protagonismo juvenil, com este texto? Então, depois da leitura desse texto, pessoal, deem uma lida aí e pensem em tudo isso que a gente falou. Bom, pessoal, vamos para o Teams, então. E qual é o meu objetivo aqui? Ensinar vocês a marcar uma reunião.
Érica, existem tutoriais? Sim, existem tutoriais na página da diretoria, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Franca, ok? Então, se eu for muito rápido aqui, pessoal, só entrar lá, o Eric fez um tutorial, assim, extenso para vocês, para que vocês consigam acessar através do Microsoft Teams. Por que eu vou trazer esse tema de Teams hoje para vocês, pessoal? Elizabeth, você quer falar ou eu posso abaixar sua mãozinha aqui, meu bem? Desculpa, forte, desculpa. Não, sem problema, é que eu vi aqui, às vezes tem alguma dúvida, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para vocês duas coisas, então, tá? Quero vocês ingressarem na equipe do Inova Educação, que é a equipe de projeto de vida e de eletivas, para que vocês tenham contato direto comigo. Vocês podem me chamar no chat, vocês podem mandar dúvidas, tá? E pegar todo o material que nós temos lá, ok? Outra coisa que eu quero que vocês tenham também acesso é vocês montarem essas reuniões. Ah, Érica, mas eu estou usando o Google Meet. Não há problema nenhum, pessoal. Só vou oferecer para vocês mais uma possibilidade de trabalho com outro aplicativo. Ninguém aqui é obrigado a seguir pela Microsoft, tá bom? Eu gosto muito da Microsoft, mas isso não significa que vocês precisam seguir através dele, tá certo? Bom, então eu estou mostrando aqui para vocês o Teams, né? Como que ele está apresentando para mim, certo? Para que vocês tenham aí essa visão ampla de como funciona o Teams. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês cliquem aqui, ó, junto comigo, tá certo? Então a gente vai junto. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vocês vão andar um pouquinho com o navegador e aqui, ó, vocês têm atividade, que são todos os anúncios, né, chamadas, conversas e tudo mais que acontecem. Aqui no cantinho vocês têm chat, ok? Em que vocês podem conversar diretamente comigo. E aqui, ó, na parte de equipes, tá certo? Quando vocês entrarem nessa parte de equipes, vai aparecer uma tela mais ou menos parecida com essa aqui, ó, tá? Em que vocês vão ter várias equipes, né, disponíveis para vocês ingressarem. Uma das formas de vocês ingressarem por uma equipe é você colocar um código da equipe, então o número da sua equipe, tá? Ou você ingressar ela através do código de acesso. Um dos momentos que vocês têm para vocês ingressarem é por esse código. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês qual é o código da nossa equipe, tá certo? Então, nossa equipe do Teams, pessoal, é essa aqui, ó. Vou compartilhar para vocês anotarem o código. Ó, 0x5HXG9, tá certo? Então, 0x5H XG9. Esse código não mudou, ela ainda está pública, tá? Então, qualquer pessoa pode ingressar nesta equipe, tá certo? Anotem aí num cantinho do caderno de vocês, num material aí de vocês, uma folha, 0x5H XG9, tá certo? Tudo bem? Anotaram, pessoal? 0x5HXG9. Porque esse código aqui, vocês vão inserir lá no Teams, para vocês entrarem na equipe do Inova Educação, tá certo? Então, ó, novamente, eu vou entrar aqui na tela. Vocês podem ir mexendo, tá, pessoal? Porque se vocês estiverem no computador, vai aparecer eu aqui no cantinho falando para vocês, e vocês vão poder navegar o tempo que for necessário aqui dentro do Teams, tá certo? Então, ó, aqui no canto esquerdo você tem atividade, chat e equipes, ok? Quando você chegar nessa tela, você provavelmente, pessoal, vocês vão ter as salas todas já criadas do Teams para vocês, tá bom? Então, a Microsoft, ela já conseguiu trazer todos os alunos, migrar todos os alunos e seus e-mails institucionais para as contas e equipes do Teams. Então, é provável que vocês tenham aqui sexto ano, sexto A, sexto C, sexto D, sexto... Então, vocês não precisam criar nenhuma equipe, vocês precisam ativar essa equipe, tá certo? Mas, primeiro, a gente vai colocar aqui para vocês
ingressarem na equipe, essa aqui, ó, essa pretinha aqui, ó, DER, Projeto de Vida e Eletivas, tá certo? Então, vocês vão colocar aqui, ó, nesse botão, criar uma equipe ou ingressar nela, ok? E aí você tem tanto aquela forma fácil lá que eu coloquei lá no site da diretoria de ensino, que é só você clicar e você já é redirecionado, ou você pode colocar o código da equipe. Então, vamos lá, ó, código 0x, então, 0x, 5H, XG9, ok? 0x, 5H, XG9. Vocês viram aonde eu fiz, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se vocês estão quietinhos, significa que vocês conseguiram acompanhar. Tá tudo bem? Vocês estão vivos? Sim. Ok? Vocês vão colocar esse código aqui, tá certo? E cliquem em ingressar na equipe. E aí vai aparecer essa equipe aqui com vocês. Tá bom? Tudo que vocês fizerem... Ô, Érico, o meu deu... não é possível ingressar nessa equipe com esse código. Não foi possível? O que que aparece aí? Só essa mensagem? Não foi possível ingressar nessa... verifique o código ou tente outro. É o que apareceu para mim aqui. Beleza. Eu vou tentar, então, mudar esse código de equipe, tá certo? Então, a gente vai criar um novo. Mais alguém aparenta o mesmo problema, pessoal? Mais alguém? Não? Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui no meu Teams, tá? Na minha equipe, quando eu quero criar ou gerar esse código, eu venho aqui, clico em gerenciar equipe, tá certo? E aqui vai aparecer todas as características da minha equipe. Quem está nela, quem são os membros, quem foram adicionados e tudo mais, tá certo? Aqui, ó, membros, canais e configurações. Em configurações, eu tenho a imagem da equipe, que é essa imagenzinha que eu coloquei. Permissões dos membros, então, o que cada membro pode fazer. Permissões de convidados, então, quem entra sem o seu e-mail institucional, eu tenho que habilitar aqui qual é a sua singularidade. Menções, então, quem que pode mencionar o outro e marcar aí o coleguinha na sua conversa. E aqui, ó, código da equipe. Compartilhe o código para que pessoas possam ingressar na equipe diretamente. Você não receberá solicitações de ingresso. Então, ó, esse é o meu código da equipe. Quando eu clico aqui em redefinir, ele vai mudar esse código, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, certo? E aí, o pessoal vai receber um novo código para ingresso na equipe. Bom, esse é o código novo, então, tá bom? Então, ó, quem não conseguiu na primeira vez, então o código da equipe foi alterado. DHN7JJF, tá certo? DHN7JJF, ok? Tentem aí fazer o mesmo procedimento. Então, vamos voltar lá, ó. Vou anotar aqui, vou salvar essa imagem. Vou colocar no chat de vocês. Ok? Então, aqui tá no chat. Ok? E aí, eu vou fazer com vocês para a gente conseguir ingressar nessa mesma equipe, tá certo? Então, ó, equipes, todas as equipes, criar ou ingressar nela. E aqui eu vou digitar esse código. Aqui eu preciso ver qual é o código novo agora. DHN7JJF. 7. Deu certo? F. Meu, deu certo, obrigado. Deu certo? Beleza. Deu certo, obrigado. Que bom. Bom, pessoal, então, ó, vocês vão digitar aqui DHN7JJF, ok? E aí você clica em ingressar em equipe e você é redirecionado para essa nossa equipe do Teams, tá bom?
Bom, beleza, vocês já estão aqui. Como que vocês me chamam para conversar? Vocês têm duas opções. Vocês podem colocar aqui, ó. Vocês estão nessa tela, tá? Então, vocês têm o canal geral, em que vocês podem perguntando as coisas aqui. É aqui que eu coloco os informes, qual é o link da nossa reunião, tá tudo aqui, tá? Que eu coloco para vocês, mensagenzinhas e tudo mais. Vocês têm um canal de dúvidas, em que vocês clicam aqui, vocês podem perguntar para mim, que eu prontamente estarei respondendo. Sugestões, então, Érica, eu acho que seria interessante você colocar os cadernos do professor e do aluno lá nos nossos arquivos de projeto de vida. Beleza, eu vou colocar aqui e a gente pode conversar, tá certo? Aqui vocês têm o canal de eletivas, tá certo? Então, tendo qualquer dúvida, vocês têm todo o material aqui de cada semana de ATPC, todos os textos que a gente trabalhou, materiais de busca da internet e tudo mais. E projeto de vida também a mesma coisa, cadernos do professor, tá tudo aqui, e as semanas de ATPC, ok? Érica, mas eu gostaria de ver o porquê que eu tô com tanta sala e eu queria ativar essas salas que eu tenho, né, dentro do meu Teams, tá certo? Eu vou entrar aqui no Teams, pessoal, e eu vou dar uma gambiarra nele, tá? Eu vou fazer uma gambiarra pelo seguinte, porque se eu desligar a minha conta aqui nesse aplicativo, eu vou sair da reunião com vocês, tá certo? Então, eu vou tentar ingressar na equipe, tá? Usando uma outra forma, tá? Então, eu vou clicar aqui, Office. Então, eu entro no meu portal Office, tá? Oi, Érica. Oi. Se quiser, eu mostro aqui. Ah, isso, Eliane. Eu não sabia se você já tinha restabelecido. Eu achei que você tinha me visto. Eu já voltei faz tempo. Tá bom. A Eliane, então, pessoal, ela vai mostrar para vocês. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela, tá certo? E a Eliane, ela vai apresentar para vocês como ativar uma equipe. Porque provavelmente, quando você clica lá em equipes de vocês vão ter todas as salas de vocês logadas. Tá? Então, já criadas, a Eliane vai compartilhar e ela vai mostrar para vocês como faz a ativação desta conta, tá bom? Dos alunos já. Peraí que ele tá pensando aqui. Foi alguma coisa já? Já foi a tela. Então, olha, vocês observem, pessoal, que vocês têm aí todas as salinhas da Eliane que ela tinha atribuído às aulas, tá? No início do ano. Então, ela tem o 6º C, o 8º ano B, e todas as equipes já estão montadas. O pessoal da Microsoft entrou em contato com a sede disponibilizou todos os e-mails @aluno dos alunos e criou com todos os e-mails dos alunos. Li, entra em alguma sala sem ser o 6º ano C. Peraí que tá meio devagar. Tá. Minha internet, eu liguei lá, a mulher ligou de novo, mas ainda não tá muito boa. Tá bom ainda. Mas tudo bem. Ó, apareceu? Apareceu. Nessa sala aí, pessoal, vocês vão ver que ela não tem nada. Ela não tem material nenhum, tá? Mas acima, lá em cima, ó, você tem uma mensagem, logo embaixo do pesquisar, 32 estudantes estão aguardando para ingressar. Isso significa que a sua equipe não foi ativada ainda. Então, essa equipe, ela está em suspensa. Ela está aguardando algum professor entrar e ativar ela. Vocês podem entrar e ativar elas tranquilamente, tá certo? Clica em ativar. E aí, o que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho, tá certo? Para ela conseguir gerar essa equipe, ok? Nós temos 4 formatos de equipes dentro do Teams, tá? Tem a PLC e a de estudantes, né, ou a classe, que é a que o Microsoft criou para todos os professores, tá certo? A equipe do Microsoft em São Paulo já criou, já subiu tudo isso daí no Teams, e aí só tá faltando vocês ativarem essa equipe, ok? Então, clicou no botãozinho de equipe, Érica, pronto, e aí? E aí que a sua equipe já está criada. Os alunos vão receber uma notificação no e-mail @aluno, que, pessoal, é bom lembrar que não necessariamente os alunos usam esse e-mail. Então, é bom vocês explicarem para eles que o @aluno.educacam.sp.gov.br é um e-mail institucional que eles podem acessar essas plataformas, por exemplo, a plataforma do Teams, tá certo? Tudo bem, pessoal?
Era só isso que eu precisava mostrar para vocês ativarem o botãozinho lá em cima, ok? Li, agora eu vou mostrar para eles como é que a gente marca uma reunião. Se você quiser fazer daí, ou quer que eu faça por aqui, tanto faz. Pode fazer, vou parar. Posso fazer? Pode. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Então, ó, pessoal, como que eu compartilho a minha tela, tá bom? É bom que quando vocês forem dar uma aula, deixem já todos os arquivos em aberto para vocês. Porque quando vocês vão compartilhar, você tem um botãozinho aqui, a câmera, o microfone, e tem esse quadradinho com um X ou com uma setinha, tá? Para cima. Quando ele tá com a setinha para cima, significa que você não compartilhou nada. Quando você tá com um xizinho, é para tirar o compartilhamento, tá certo? Você, enquanto professor, se você marcou essa reunião, você tem todas essas opções abertas para você. Então, você tem configurações do dispositivo, então, como que ele está funcionando. As anotações da reunião, às vezes você pode deixar um cantinho aqui de anotações, ó. Ele abre aqui para você, que eu posso fazer como se fosse uma estrutura da minha aula, eu posso ir anotando aqui o que eu preciso, tá certo? Depois eu tenho entrar em tela inteira, então, que é para eu tirar aqui o navegador, tá? Para mostrar para vocês. Vou sair de tela inteira que eu não consigo me achar, tá? Depois eu tenho mostrar efeitos de tela de fundo, tá certo? O que é isso? Aqui no cantinho, pessoal, você tem algumas opções de mudar um fundo aqui atrás. A Eliene, ela tá com a câmera ligada, mas ela tá com fundo falso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar o meu fundo, vamos supor que eu estou na minha cozinha e eu não quero que apareça a bagunça da minha cozinha, tá? Eu clico aqui, ó, ele tem alguns cenários que eu posso colocar de fundo falso. Então, aqui, ó, um armário, quer ver? Quando eu clico, eu seleciono o botão que eu quero, aqui tem vários, tá? Mas só para vocês verem, eu coloco em aplicar, e aqui, ó, no fundo, é uma parede branca, mas para mim aparece uma ponte, e aí eu posso utilizar, né? É importante que você tome cuidado com a roupa que você utiliza, tá? E com o fundo que está atrás, porque senão interfere isso durante a sua transmissão. Então, que a cor da sua roupa seja diferente da cor que está ao fundo, para que isso não fique interagindo ou intervindo nisso. Eu posso escolher o fundo que eu quiser, tá bom? E aqui só para deixar para vocês verem, ok? Essa é a opção de mudar o fundo, né? Você tem ativação de legendas ao vivo, então só funciona no inglês, para a gente não funciona. Teclado numérico. Eu tenho como iniciar gravação ou parar gravação. No meu caso, como já está sendo gravado, eu só posso parar a gravação. E eu tenho encerrar reunião. Então, quando eu vou fechar a minha reunião, eu tenho que clicar em encerrar, para eu tirar todo mundo da sala, tá certo? Porque senão o pessoal, eu tenho que aguardar eles desligarem a câmera, e isso não é interessante para mim. Ok? Nós temos, então, a mãozinha, que eu levanto a mãozinha ou abaixo a minha mãozinha, tá? Eu tenho o chat da reunião, em que eu posso conversar, e eu tenho os meus participantes, ok? Então, pessoal, aqui nos meus participantes, eu tenho como, inclusive, gerenciar as permissões, tá certo? Então, quando eu chamar lá meus alunos, eu quero saber quantos alunos entraram, eu tenho como gerenciar as permissões, e eu tenho também baixar a lista de presença. Você não precisa pedir para ninguém preencher formulário para você, a não ser que você queira uma devolutiva, como é o caso que a gente utiliza aqui na TPC do Inova. Mas você baixa isso daí, isso gera um arquivo de Excel, e aí aparece o nome da pessoa, o horário de entrada, o e-mail, né? O nome ou o e-mail da pessoa, o horário de entrada e o horário de saída dela, ok? Então, já gera a lista de presença automaticamente para mim, a partir do início da minha reunião, ok? Bom, como que eu marco uma reunião ou uma interação ao vivo? Tá bom? Então, aqui, ó, você tem atividade, chat, equipe, tarefas, né? Que é um outro tópico, vocês podem buscar lá nos tutoriais, porque isso aqui é bastante extenso, mas você tem como, inclusive, já contabilizar as notas dos alunos através do Teams. E aqui você tem calendário, tá bom? Nesse calendário, ele vai aparecer, pessoal, todas as reuniões que estão disponíveis para vocês. Vamos supor que eu queira criar uma reunião à tarde, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, na quarta-feira à tarde, vou marcar aqui no horário, ó, 2 horas, tá certo? Aqui.
cliquei aqui na minha agenda. Nessa agenda, ele já vai pedir, perguntar qual que seria essa reunião. Então, eu tenho duas formas de fazer uma reunião, tá? Primeiro, eu tenho como reunir agora, e esse reunir agora seria um estilo de live, tá certo? Em que eu chamo todo mundo que está dentro do meu canal, ou agendamento de nova reunião. Eu tenho como clicar aqui, ou clicar diretamente na minha agenda, tá certo? Vamos clicar aqui, que é a mesma coisinha que apareceu no anterior. Qual que seria o nome da minha reunião? Então, seria teste, ok? Teste Érica, tá bom? Só para vocês verem. Eu quero colocar eu e a Eliene, né, como obrigatório. Então, ela vai me ajudar. E aqui, ó, todos os professores da rede já estão dentro do mesmo domínio. Então, todo mundo que tem o @professor, eu posso chamar para comparecer nessa reunião. Quando eu salvar essa reunião, a Eliene vai receber lá na sua caixa de e-mail uma notificação de que ela foi convidada para essa reunião, tá certo? Então, aqui eu escolho a data, que dia que vai ser a data da minha reunião, então será amanhã, a partir das 2h da tarde, tá certo? E qual é o horário da minha reunião? Bom, minha reunião é só de teste, então vai ser às 2h30, tá bom? 30 minutinhos, só para a gente alinhar alguma coisa. Aqui você pode clicar, é um evento que se repete? Então, vamos supor que você, professor, tem aula online toda sexta-feira no período da manhã. Eu posso clicar aqui em se repetir e toda sexta-feira o aluno vai receber um anúncio de que ele terá aquela reunião naquele período, tá certo? Então, já fica automatizado, você não precisa ficar criando o link, ele já vem aqui para você optar, então, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente ou personalizado. Qual é o intervalo disso? Quando eu clico aqui, ó, adicionar canal, eu posso criar essa reunião sem ninguém junto, tá certo? Então, sem nenhuma equipe, ou eu posso clicar nela e selecionar a turma que eu quero. Então, lá na minha equipe, lá do 8º ano B, vamos pensar, eu vou clicar lá, né, e vou marcar essa reunião. Como eu não tenho equipes aqui, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó, DR Franca, e vou selecionar o canal geral, porque aí todo mundo vai receber uma notificação lá no geral. Quando eu clicar aqui, pessoal, todo mundo será anunciado de que haverá uma reunião às 2h da tarde no dia 29, tá certo? Precisa adicionar a localização? Não, não precisa. Posso colocar alguns detalhes? Posso, ó, reunião de alinhamento com a Eliene. Quando eu coloco, eu posso destacar alguma coisa, posso colocar um slide aqui, eu posso anexar já o material todo aqui, certo? Criei isso, pessoal, eu vou clicar em enviar. Porque quando eu clico em enviar, pessoal, ele não vai me gerar o link automático. Você pode ver, ó, que ele está um ponto mais clarinho aqui, porque ele está gerando esse código, está disparando o e-mail para a Eliene e para todas as pessoas que foram convidadas para essa reunião, ok? Quando criar aqui o evento, né, ele demora um pouquinho, demora em torno de alguns minutinhos para você criar, tá? Mas o que nós vamos ter aqui? Deixa eu mostrar essa aqui que já está montada, só para vocês verem. Criou-se a reunião, aqui a gente vai ter a nossa descrição, e você tem que baixar essa barra de rolagem aqui para você achar o código da reunião, ok? Clica com o botão direito, então nós temos aqui a descrição, um espacinho abaixo, você vai ter aqui, ingressar em reunião no Microsoft Teams. Você clica com o botão direito, copia esse link de reunião. Esse link, ele é único, tá, pessoal? Então, quando você clica nesse link, você já copia ele no seu navegador. E aí, quando eu vou compartilhar, pode ser num grupo do WhatsApp, pode ser nos locais aonde eu estiver, né? Eu posso enviar esse link para a minha equipe, no grupo do WhatsApp da minha turma e tudo mais, ok? Então, eu vou entrar aqui só para vocês verem. Aqui eu estou no chat, tá? E quando eu coloco aqui colar, né, ou Ctrl V, eu já tenho o código da minha equipe no meu navegador. Tudo bem, pessoal? Eu sei que é muita informação, o Teams, ele é um hub, ele cabe tudo que você pensar lá dentro, tá? Então, assim, tem muitos aplicativos, e eu gosto muito dele,
por conta dessa facilidade de eu não precisar ficar gerando muito link para vocês, né? Então, por exemplo, quando eu entro lá na minha equipe de projeto de vida, por exemplo, aqui em cima, pessoal, ó, eu já tenho site do Inova. Eu associei o site do Inova Educação aqui dentro da página. Então, vocês podem navegar pelo site, inclusive, já vou alertar aqui para vocês, todos os vídeos vão ficar aqui dentro no canal do YouTube e a devolutiva que vocês podem preencher dentro do próprio Teams. Vocês não precisam utilizar o navegador para isso. O próprio Teams, ele já se utiliza de tudo isso. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu só tenho mais um recadinho. Eu sei que eu já estourei meu tempo. Estourou não, faltam 3 minutos. Então, só o recadinho de 3 minutos aí que o pessoal já me alertou. Pessoal, cardápio de eletivas. Lembra que na vez passada e alguns encontros anteriores, eu havia comentado com vocês que quem se dispusesse, né, quem tivesse a disciplina eletiva e quisesse disponibilizar essa ementa de eletiva para nós, a gente iria construir em conjunto um cardápio de eletiva da Diretoria de Ensino de Franca, voltado aqui para a nossa realidade mesmo, tá certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Lá no site do Inova em si, que vocês podem entrar tanto aqui quanto pelo navegador, eu vou entrar pelo navegador porque aqui tá pequeno, tá bom? É só para vocês verem mesmo no navegador. Ó, aqui na página do Inova Educação, vocês vão ter a página inicial, o ATPC, que vocês vão poder consultar os vídeos do ATPC e a devolutiva. Por favor, me coloquem aqui a devolutiva do que vocês acharam desse encontro. Os tutoriais, né? Então, todos os tutoriais, vídeos tutoriais que a gente já trabalhou aqui. Materiais, que vocês vão ter acesso, materiais de eletivo e de projeto de vida. E aqui, ó, cardápio de eletivo. Isso daqui eu construí essa semana para vocês. Então, quem puder contribuir com o nosso material, vai ter o seu nomezinho registrado no documento. Eu não vou tirar esse nome da pessoa, tá bom? Porque é um direito de vocês que construíram. E o que eu gostaria, tá? Vocês copiassem e colassem do plano de vocês, da eletiva lá, que vocês entregaram para o coordenador, quando atribuiu a aula, e que vocês fizeram lá depois do acolhimento, fizeram os planos de eletiva, é aquele documento, tá? Eu gostaria que vocês preenchessem esse formulário, tá bom? Então, tem o nome, unidade escolar, RG, tá? Qual a sua área de atuação e que você concorda com a disponibilização ou divulgação desse material frente à diretoria de ensino. Você clicou aqui, você clica em avançar. E aí vão perguntar o título da sua eletiva, qual é a ementa dela. Eu quero que você copie e cole, tá? Essa ementa da eletiva. E coloca qual é a área que ela está ligada. E, por último, você, se possível, anexar esse documento de plano de eletiva. Eu não quero que você produza nada. Eu só quero saber se eu posso compartilhar isso com outros colegas nossos aqui da Diretoria de Ensino de Franca, tá certo? A gente vai montar um documento online, um documento vivo, tá? Que sempre que vocês quiserem, esse formulário ele vai poder ter contribuições quantas vocês quiserem, tá? E a gente vai construir um documento em conjunto para a divulgação, para ajudar vocês e os outros colegas professores a terem ideias sobre eletivas, tá certo? Então, é só vocês clicarem, preencherem o formulário e anexar ali o plano de eletiva que vocês já entregaram no início do ano aos coordenadores, ok? Não esqueçam de fazer a devolutiva, tá? É importante para o meu trabalho, é importante para eu saber como é que vocês estão reagindo a tudo isso de formação, para a gente realmente ter e pensar sempre nas melhores estratégias para vocês. Pessoal, abro aqui para vocês falarem, se despedirem, né, me criticarem. Estou aberta aí a dúvidas e a sugestões de vocês. Então, eu me despeço aqui de todos vocês, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que essa reunião tenha sido realmente significativa para vocês pensarem o protagonismo juvenil, para que a gente consiga utilizar melhor aí esse conceito de protagonismo. E eu agradeço a todos por esse tempo que vocês estão aqui comigo, tá certo? Não esqueçam de preencher a devolutiva e tenham a todos um bom almoço e uma boa semana. Fiquem com Deus, pessoal.